Olá, sou Flávio Amado, sou engenheiro e professor. Qual o sentido do título dessa apresentação? A mecânica dos engenheiros mecânicos. O título poderia ser também a física dos engenheiros mecânicos, mas eu prefiro usar o termo mecânica ao invés de física. Na verdade, existem três mecânicas. A gente viu há pouco tempo no filme A Teoria do Todo uma discussão dos físicos, e essa discussão é bem antiga, a respeito da união de duas mecânicas ou duas físicas. E esse tema tem a ver com o que eu pretendo falar aqui. Podemos, assim, didaticamente dividir a mecânica em três universos. O universo das partículas, ou o universo extremamente ou extraordinariamente pequeno ou diminuto, que é o universo dos átomos, suas partículas e subpartículas. Um segundo universo seria, no outro extremo, um universo extraordinariamente vasto, o universo das distâncias entre os corpos celestes, as distâncias interestelares, intergalácticas, entre os diversos objetos celestiais. E a mecânica do universo que observamos, do universo ao alcance de nossas mãos, do universo em que vivemos, nessa escala aqui do planeta Terra. A primeira mecânica que eu citei é a chamada mecânica quântica, onde os fenômenos são nada intuitivos. Existe um princípio chamado princípio da incerteza de Heisenberg, por exemplo, que fala o seguinte: não se pode, é impossível determinar a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. Se você determina ou calcula a posição, então ela terá mais de uma velocidade. E se você determina a velocidade, ela terá mais de uma posição. Ou seja, isso não faz nenhum sentido para a nossa intuição, para aquilo que nós observamos. Para a mecânica que podemos chamar de palpável, de intuitiva, é perfeitamente possível determinar a velocidade e a posição de um objeto. Por exemplo, imagine um carro trafegando na estrada. Eu posso a qualquer momento determinar a sua velocidade e a sua posição através de cálculos simples da mecânica clássica. Agora, indo para o outro extremo, a mecânica do mundo extraordinariamente vasto, ou do universo extraordinariamente vasto, melhor dizendo, é a chamada mecânica relativística. A mecânica quântica, ela tem por pai ou patrono Max Planck. A mecânica relativística tem por pai ou patrono, como queiram, Albert Einstein. Ali, naquela realidade do universo extraordinariamente vasto, existe uma grandeza chamada espaço-tempo
que é indissociável, que varia conjunta conforme a velocidade em que se trafega e conforme a exposição ao tamanho do campo gravitacional. Se a velocidade em que se trafega é da ordem de grandeza da velocidade da luz, é próxima ou igual à velocidade da luz, há um fenômeno chamado dilatação temporal. O que acontece é que esse conjunto, essa grandeza chamada espaço-tempo, se deforma de tal maneira que ela não é feita de duas grandezas independentes como na mecânica intuitiva que conhecemos. Um exemplo, se pudéssemos pousar na superfície do Sol, o Sol nem é sólido, mas se pudéssemos pousar na superfície do Sol, se isso fosse possível, faça essa experiência mental, né? E pudéssemos marcar no nosso relógio 1 minuto, esse 1 minuto marcado no relógio, estando na superfície do Sol, não é igual a 1 minuto marcado aqui na superfície da Terra, por conta desse fenômeno de dilatação temporal que tem a ver com essa grandeza espaço-tempo. Grandes campos gravitacionais, grandes corpos celestes, deformam o espaço-tempo de tal maneira que acontece esse fenômeno chamado dilatação temporal. O tempo percebido por quem está em velocidades próximas à da luz, se isso também fosse possível, ou em grandes campos gravitacionais, ele passaria mais lento do que aquele de quem está, por exemplo, aqui na superfície da Terra. Então, esse fenômeno é um fenômeno que não acontece na mecânica palpável, na mecânica ao alcance dos nossos olhos, na mecânica que podemos observar e que é intuitiva. Essa mecânica, eu gosto de chamar ela de mecânica newtoniana, por causa da visão intuitiva que Newton tinha do universo. Para Newton, aquela experiência mental do relógio marcando 1 minuto no Sol ou na superfície da Terra, o tempo, 1 minuto lá ou 1 minuto aqui, é a mesma coisa, porque ele via os fenômenos de uma maneira intuitiva. Mas não é propriamente correto chamar essa mecânica intuitiva do mundo alcançável ou observado por nós, aqui perto de nós, não é certo chamar de mecânica newtoniana. Na verdade, existe dentro dessa mecânica intuitiva a mecânica clássica, que tem por pai Galileu Galilei, aquele mesmo que teve que negar o heliocentrismo para alguns obscurantistas. Existe então a mecânica clássica, que trata dos tempos e movimentos, que fala de estática, de dinâmica e cinemática, ou estática, cinemática e dinâmica. Existe a mecânica do contínuo, que considera que os materiais sujeitos às diversas solicitações, às tensões, às pressões, esses materiais, o material como um todo, ele seria contínuo, ele despreza os fenômenos interatômicos ou dentro do átomo, entre as partículas, e considera um material contínuo. Essa mesma mecânica se divide em mecânica de sólidos e mecânica de fluidos. Dentro da mecânica de sólidos nós temos a elasticidade e a plasticidade. Dentro da mecânica de fluidos nós temos fluidos newtonianos, que se deformam conforme a tensão aplicada, e temos os fluidos não newtonianos, e ainda os fluidos newtonianos, os fluidos
não newtonianos, mais a plasticidade, formam uma disciplina chamada reologia. Então, essa mecânica intuitiva, ela é formada dessas mecânicas que eu falei, da mecânica clássica, a mecânica do contínuo. Existem outras mecânicas, mas que não são, não vou abordar aqui. São alguns outros conceitos sofisticados, como a mecânica hamiltoniana, a mecânica lagrangiana, mas vamos ficar aqui nesse universo da mecânica newtoniana, da mecânica do contínuo e da mecânica clássica de Galileu, que tem por patrono Galileu Galilei. Vamos fazer uma experiência mental. Eu convido você a fazer uma experiência mental para a compreensão dessas três realidades. Imagine que existe um observador na estação de um trem. Então, o trem parte a 80 km por hora. E lá dentro do trem tem um passageiro que caminha da parte inicial do trem para a parte final, de uma extremidade para outra, né? Na direção que o trem está trafegando. Ele caminha com uma velocidade de 50 km, desculpe, 10 km por hora. Se desloca a 10 km por hora. Para o observador aqui, estando na realidade palpável, intuitiva, na realidade clássica, da mecânica clássica, a velocidade desse passageiro que se desloca seria a velocidade do trem mais a velocidade dele, o somatório das duas. Já para o mundo quântico, para a mecânica quântica, não seria possível calcular a velocidade se pensássemos em termos de partícula, né? Sendo o trem uma partícula e o passageiro outra partícula e o observador também uma partícula. Dentro dessa realidade de partículas, não seria possível fazer um cálculo de velocidade, porque é impossível determinar a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. Por outro lado, na realidade relativística, vamos fazer uma modificação. Vamos dizer que esse trem partiu à velocidade da luz. E o passageiro dentro do trem também se desloca dentro do trem para frente na velocidade da luz. Para o observador aqui na estação de trem, dentro da mecânica intuitiva clássica, a gente seria tentado a dizer que o passageiro estaria se deslocando com o dobro da velocidade da luz, mas isso não é verdade, porque a velocidade da luz é a velocidade limítrofe, conforme estabelecido pela mecânica relativística. Então não é possível fazer um simples cálculo de velocidade relativa nos universos quântico e relativístico. Não funciona essa simples soma de velocidades. Porque, na verdade, a mecânica intuitiva, a mecânica clássica, ela é apenas uma aproximação da realidade. A mecânica relativística, a relatividade, ela engloba a mecânica clássica, intuitiva, mas não funciona conforme a nossa intuição se nós analisarmos dentro de uma realidade de velocidades próximas à velocidade da luz. Então, para o engenheiro mecânico, não interessam fenômenos quânticos ou fenômenos relativísticos. Só interessam fenômenos observados
e intuitivos dentro dessa nossa realidade alcançável, palpável e, como disse, intuitiva. Se você gostou dessa apresentação, mande o link para os seus amigos, para divulgação, para difusão do conhecimento. Muito obrigado.